poder estar cultuando a Deus, glorificando o nome do Senhor aqui em nossa casa, e uma responsabilidade também muito grande poder falar do amor de Deus e das misericórdias de Jesus. Quero agradecer aqui ao pastor e no agradecimento já pedir misericórdia, porque não é fácil. Os irmãos que sobem aqui em cima sempre falam, e é verdade, é muito difícil você falar do amor de Deus com o nosso pastor sentado ouvindo, pela qualidade que Deus tem dado a ele para ministrar a palavra. Fica difícil para nós que somos pequenos falar do amor de Deus. Mas como eu acredito na misericórdia do Senhor e na compaixão de Deus, eu tenho plena convicção que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu não acredito no acaso, eu acredito na providência de Deus, e nós estamos aqui porque o Senhor aprovou. Queridos, abra sua Bíblia. Hoje um culto especial, um culto de missão, e eu quero compartilhar com os irmãos um texto que o Senhor colocou no meu coração, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a Deus. A palavra é gratidão. Irmãos, 2 meses atrás, minha filha mais nova, a Maísa, passou por uma dificuldade muito grande de saúde. Em um momento muito difícil, a minha família atravessou. Pedimos oração para o nosso pastor. O pastor pediu oração aqui para a igreja. E pela misericórdia de Deus e graça de Deus, a minha filha está hoje aqui. E eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Ali no hospital, eu falando com Deus, e prometi ao Senhor que todas as vezes que me fosse dada a oportunidade para falar do amor de Deus, eu iria agradecer ao Senhor pelo grande milagre que o Senhor fez e continua fazendo. Quero apresentar, os irmãos, ore por ela, ore por minha família, ore por minha vida. Os irmãos encontraram, amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos.
E acordando o carcereiro, vendo que as portas dos cárceres estavam abertas, pegou sua espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso, um texto bem propício para o culto dessa noite. Os irmãos sabem que um dos maiores homens que levou a mensagem do Evangelho no mundo antigo e trabalhou incansavelmente em prol do avanço do reino de Deus foi o apóstolo Paulo. Eu digo que até o maior missionário depois de Jesus, aquele que mais trabalhou, um dos homens que mais trabalhou em prol do reino de Deus foi o apóstolo Paulo. E Atos dos Apóstolos também pode ser chamado pelo Atos do Espírito Santo, porque você vê a igreja, irmãos, avançando por todos os lados. E é algo que eu me alegro no Senhor, porque tudo que nós precisamos para fazer a obra de Deus está aqui. Tudo que nós necessitamos aprender está aqui. Nós, irmãos, temos em nossas mãos o manual de como fazer a obra do Senhor. A igreja do Senhor não tinha tudo que nós temos hoje. Os meios de comunicação, os meios de transporte, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Mas a igreja do Senhor levou a palavra de Deus com maestria em todo o mundo antigo. É impressionante você olhar para a história e ver como o Evangelho se propagou, irmãos, de uma maneira muito rápida e com um poder tão grande, tão esplêndido, que tomou vidas, tomou corações e arrebatou almas para Cristo. E o Evangelho vem fazendo isso com o mundo, restaurando vidas, curando, transformando. Acabamos de ver um vídeo do nosso pastor que está trabalhando incansavelmente em prol do reino de Deus. E o que nós vemos aqui, irmãos, o Senhor me trouxe esse texto ao coração para compartilhar com os irmãos isso. São algumas lições importantes para nós que estamos aqui trabalhando para o Senhor, porque todos nós que estamos aqui recebemos essa incumbência, da criança ao mais idoso. Todos nós recebemos essa missão do Senhor, de anunciar Jesus Cristo, de pregar o Evangelho de Jesus com a nossa vida, com o nosso ministério, com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E como fazer isso, irmãos, de maneira que agrade ao Senhor? Como nos preparar para este mundo que está em constante mudança? Mas a palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma. Então muitas vezes nós nos distraímos com muitas coisas, mas que na verdade nós precisamos estar atentos aos detalhes que Deus deixou para o nosso coração, porque aplicando esses detalhes, aplicando aquilo que o Senhor já nos deu, irmãos, o resultado vai ser almas para Cristo. Você crê nesse nome de Jesus? E nós vemos aqui, irmãos, é interessante que um pouco antes desse texto que nós começamos a ler, nós vamos ver que o apóstolo recebe uma revelação para ir a uma determinada região, e ele estava com um propósito no coração de ir para outra. Mas ele recebe essa revelação, irmãos, e ele atravessa a Macedônia. E é algo interessante que em toda a Bíblia, em todo o Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo separou, e o Espírito Santo indicou, e o Espírito Santo levou, e o Espírito Santo, porque a igreja de Atos era guiada pelo Espírito Santo. Então o que nós precisamos, irmãos, é ser guiados pelo Espírito Santo, é estar sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Você quer ter êxito naquilo que você está fazendo? Seja sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, irmãos, não importa aonde você está indo, o Espírito Santo vai na tua frente e a vitória é certa em nome de Jesus.
Não importa se o campo é difícil, se o lugar, irmãos, é espinhoso, se as coisas não estão fáceis, se Deus está contigo e você está sendo guiado pelo Espírito Santo, as dificuldades vão chegar na tua vida, mas você vai ser vitorioso em nome de Jesus. O reino dos céus vai ser, irmãos, propagado e nós vamos ter êxito. Mas nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E ali, irmãos, Paulo queria ir para uma região da Ásia, mas o Espírito Santo falou: não, você vai para um outro lugar. E aí nós podemos pensar, mas o que aconteceu com aquela região que Paulo gostaria de ir e não foi? Mais para frente você vai ver Pedro, o apóstolo e da esperança, cuidando dessa igreja. Isso me traz ao coração, irmãos, a memória que quem é o dono desta obra? É Deus. Não se preocupe, aleluia, porque Deus cuida da sua igreja, aleluia. Muitas vezes nós pensamos, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Mas se fulano não fizer, quem vai fazer? Irmãos, Deus levanta, aleluia, a obra é dele, o poder é dele, quem manda é ele. Não se preocupe, querido, porque Deus continua levantando soldados para essa obra, e o nome dele continua sendo glorificado. Será que você pode levantar a sua mão? É o Espírito Santo, continua cuidando, continua levantando, continua edificando a sua igreja e preparando o seu povo. E nós vemos a mão do Senhor cuidando de tudo. Eles começam a trabalhar, chegam na região, irmãos, e vão desbravar um campo. Não é fácil, mas eles vão. E ali eles iam nos lugares de oração, reuniam com o povo. E olha que interessante, que a Bíblia vai nos dizer, que eles começaram, irmãos, ali a propagar o evangelho, e de repente algo aconteceu que, irmãos, parece ser muito bom. Se você não tomar cuidado, porque nós temos todas as informações, mas vamos pensar um pouquinho como eles. Chegando numa cidade, num povo onde você não conhece ninguém, você começa a trabalhar, de repente uma mulher começa a andar com eles, e começa a dizer palavras deles, começa a dizer: esses daí são homens de Deus, esses daí estão anunciando a verdade. Olha, irmão, que coisa interessante. Parece ser algo bom, parece ser algo, irmãos, que está ajudando o reino. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo não é guiado por aquilo que é visível, não. Aleluia. Você é guiado pelo Espírito Santo, aleluia. Quem cuida de você é aquele que não dorme. Ele está vendo aquilo que você não vê, ele enxerga aquilo que você não enxerga, aleluia. E quem tem sensibilidade espiritual não é enganado, não permanece ali numa situação onde o reino vai ser prejudicado, não. Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer aos irmãos que nós estamos com a presença daquele que conhece todas as coisas. Você entrou aqui, aleluia, e muitas vezes você não conhece, você não sabe, você não entende, você não vê, mas quem te chamou para esta obra, capacitou você e está cuidando de você. O nome dele vai ser glorificado e você vai ver Deus operando, aleluia. Se é pequenininho, aleluia, eu também sou pequeno, mas quem nos usa é Deus Todo-Poderoso. Quem nos usa é o Espírito Santo de Deus, é aquele que faz todas as coisas. Então não fique, aleluia, preocupado, não. Seja sensível à voz de Deus. E aquela mulher começou a falar palavras boas. Muitas pessoas iam aceitar e falar: não, realmente ela quer o nosso bem, realmente ela está preocupada com a mensagem que nós estamos aqui para pregar. Mas não era isso. O inimigo tinha um plano, um projeto. O inimigo queria associar aquilo que eles estavam, aleluia, fazendo com aquilo que ela fazia naquela cidade. E a mensagem do evangelho ia perder o êxito naquela região, aleluia. Mas nós vamos ver na palavra de Deus, Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo se perturbou, se inquietou, no coração dele começou a não ter paz, porque tinha alguma coisa errada ali, aleluia. Deus te colocou naquela obra, querido, Deus te levantou lá naquele lugar, aleluia, e a direção está na tua mão, Deus entregou na tua mão. Então não fique preocupado quando as coisas começarem a parecer turva. O Espírito Santo vai revelar e o nome dele vai ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Se ponha na posição de fazer aquilo que o Senhor coloca em tuas mãos. E Paulo se perturbou, se inquietou, ficou angustiado, perturbado, e ele se levantou e disse: em nome de Jesus. Percebeu que era um espírito maligno que usava aquela moça, era escrava.
Os seus senhores tinham poder sobre ela e ganhavam, aleluia, valores com ela, com a adivinhação dela. Olha que situação, aleluia. E ali naquela situação, agora nós temos uma situação que muitas vezes nós pensamos assim: Senhor, nós estamos fazendo a tua obra, aleluia. Eu me coloquei na posição, me levantei, aleluia. Eu me coloquei na posição que o Senhor me chamou, e em teu nome, aleluia, o espírito maligno foi embora. Agora vai ser tudo mais fácil, agora as coisas vão começar a andar, agora vai ser tudo mais perfeito. Não, querido, porque a lógica do mundo não é a lógica do Senhor. Foram usados por Deus, aleluia. O Senhor libertou uma moça, aleluia. Mas ali, ao invés de as pessoas louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida dos homens de Deus, não. O que eles fizeram? Ficaram revoltados, levantaram uma calúnia, irmãos, ali colocaram uma situação terrível para eles. E agora, irmãos, eles foram presos, foram levados, irmãos, à prisão, por fazer a vontade de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa: não espere tapinha nas costas por aquilo que você está fazendo para o Senhor. Não espere aplausos por aquilo que você está fazendo na obra de Deus. Não espere ninguém reconhecer aquilo que você está fazendo, porque você está fazendo para Deus. E a nossa coroa, irmãos, é lá na glória, a nossa recompensa é lá no céu. Então louve ao nome de Jesus por tudo que está acontecendo. Você não está entendendo, não está compreendendo, não tem problema. O Senhor está cuidando de você, bendito seja o nome do Senhor. Na lógica do mundo, nós estamos fazendo algo bom, nós esperamos ser reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo. Nós esperamos ser aplaudidos, nós esperamos as pessoas ali reconhecer o nosso esforço. Mas muitas vezes na obra de Deus não é assim, aleluia. Muitas vezes você não vai entender o processo, você não vai entender o que está acontecendo, mas continue firme. Continue firme naquilo que você está fazendo. Não volte nenhum centímetro daquilo que o Senhor te colocou. Continue firme, continue marchando, continue no propósito, continue na obra, que você vai ver Deus glorificar o nome dele na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Será que você pode levantar sua mão comigo e glorificar Deus por isso? Está doendo, está no caminho certo. Se preocupe em estar no centro da vontade de Deus. Se preocupe em ser guiado pelo Espírito Santo. E quando as coisas começarem a dar errado, vai para o joelho clamar a Deus. Uma das lições que meu pai me ensinou sem abrir a boca. Eu já contei em alguns lugares que eu fui, e eu gosto de contar, irmãos, porque é uma lição que eu aprendi. Muitas vezes, irmãos, meu pai é um cearense, e um cearense muito raiz, se eu posso dizer assim. E eu nunca vi meu pai chorando. Meu pai, a coisa mais difícil do mundo era meu pai chorar. Agora, depois que eu casei, que eu tenho meus filhos, que meu pai me cumprimenta com um beijo, mas nunca meu pai me beijou quando eu era criança. Ele era muito diferente dos pais que nós temos hoje. Meu pai aceitou Jesus, minha mãe sofreu muito na mão do meu pai. Meu pai aceitou Jesus e serviu ao Senhor com muito zelo. Sem estudo, meu pai não tem formação, mas é um irmão zeloso pelas coisas de Deus. E quando a gente morava num apartamento muito pequenininho, 5 filhos, mais minha mãe e meu pai, e muitas vezes faltavam as coisas dentro de casa, nós passávamos por dificuldade, nós não entendíamos, às vezes queríamos algo, um tênis, uma roupa nova, e como eram tudo irmãos escadinha, então ia passando a roupa de um para o outro, até chegar no mais novo. A gente passou por muitas situações assim. E muitas vezes a gente queria alguma coisa e não tinha, e a gente ficava triste por aquela situação. E não foi uma vez, mas várias vezes. Eu acordava de madrugada, muitas vezes para ir no banheiro, e quando eu abria a porta, 3 horas, 3:30, abria a porta do nosso quarto e saía para a sala para ir ao banheiro. Eu encontrava meu pai, irmãos, com o rosto em terra. E meu pai chorava de soluçar na presença do Senhor, buscando a presença de Deus, e aquilo marcou o meu coração.
porque eu enxergava, eu nunca vi meu pai chorando. E por que meu pai chorava de madrugada? E muitas vezes quando nós íamos pedir alguma coisa para o meu pai falava: vai chorar aos pés de Jesus, pede para Jesus, chora nos pés de Jesus. Está com dificuldade, sempre esse é o conselho dele: chora nos pés de Jesus. E depois que nós casamos, crescemos e hoje estamos na obra do Senhor, entendemos que esse é o melhor conselho que um pai pode dar a um filho. Quer ter vitória no reino de Deus? Chora aos pés de Jesus, que a vitória vem, bendito seja o nome do Senhor. É imediato, aleluia. O poder do céu vem sobre as nossas vidas, o renovo espiritual desce ao nosso coração e nos levantamos diferente. Será que você está entendendo o que o Senhor está dizendo nessa noite? Eles, irmãos, foram açoitados, apanharam, irmãos, de uma forma que não dá para entender. A gente não tem uma compreensão como era a surra que era dada no Império Romano. Mas eles apanharam. E de abrir as costas, no final da surra eles terminavam, irmãos, quase mortos. O que nós vemos é que a Bíblia nos relata que eles foram levados à prisão e eles estavam, irmãos, destruídos fisicamente. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam ali e eles estavam, irmãos, fazendo algo que é incompreensível à mente humana. Aleluia. Ninguém que passa por uma situação dessa, irmãos, ninguém que passa por um sofrimento desse, o irmão conhece o sofrimento nos abala, mexe com a nossa estrutura. Quando eu passei essa situação com a minha filha, irmãos, é algo que vem lá, parece que é um soco na boca do estômago, que você não está preparado para aquilo. É muito difícil receber um impacto. Quando você passa por uma situação assim, você fica desesperado por um momento. Mas quem serve ao Senhor, ele recebe um impacto, recebe aquilo que está acontecendo, mas ele não permanece daquela maneira. Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles fizeram duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é que eles oravam e depois cantavam. Aleluia. Não há como cantar se antes você não orar. Não há como você celebrar se antes você não descer, aleluia, a casa do oleiro e falar com Deus. Primeiro você se quebra na presença do Senhor, se quebranta na presença de Deus. Primeiro você se desfaz em oração e depois você vai louvar ao nome de Jesus. Mesmo sem ter, aleluia, a vitória aparente. Eles não louvaram depois que aconteceu o grande terremoto, não, foi antes. Aleluia. Louvar depois, irmãos, é fácil, o difícil é louvar antes. Mas é orando e louvando, é orando e agradecendo, é assim que a igreja caminha, aleluia, em luta, em vitória, o nome do Senhor vai sendo glorificado, porque, irmão, descanso nós só vamos ter no céu, aleluia, quando a trombeta soar, as lutas vão ficar aqui, e nós vamos para a glória, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Você está aqui, você está em guerra, querido, a igreja do Senhor está em guerra, e quando algo de ruim te acontecer, a injustiça chegar, aleluia, e você se sentir humilhado, ferido, machucado, injustiçado, você vai orar, aleluia, ora e chora aos pés de Jesus, clama com todo o teu coração, rasga a tua alma, rasga o teu coração na presença de Deus, e depois canta, porque você vai confundir a mente do inimigo, porque o inimigo pensa e espera que você murmure, que você espragueje, que você ali descanse de uma forma displicente, sem estar atento com aquilo que está acontecendo. Mas quando ele faz tudo isso e você permanece com foco no objetivo, no alvo, ele não entende, aleluia, ele não compreende, porque ele está batendo em você, ele está batendo na tua família, ele está batendo na tua casa, ele está batendo na tua vida, mas você não perde o alvo, não perde o foco, não perde a direção, você continua orando e continua sendo grato, continua vindo à igreja, continua com a cabeça erguida, continua louvando sem ter vitória aparente, e você crê que o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido,
Ramacho e de querer mandar. Aleluia, eu sei quem é meu Deus. Ai, amacho e de querer mandar. Aleluia, algo extraordinário vai acontecer naquele lugar. Mas Deus só faz coisas extraordinárias com um propósito. Aleluia. Muitas vezes nós tiramos esse texto e usamos eles para muitas coisas. Não, esse texto, irmãos, vai nos trazer dois homens que se doaram para o reino de Deus, em prol da causa. Eles não estavam sofrendo por um problema particular, não, senhores. E muitas vezes nós usamos isso, que Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus, por algo que nós temos com o nosso coração, muitas vezes por orgulho, pensando que o mundo gira em torno de nós. Não, querido, e só entende isso quem vive o amor de Deus. Porque mais importante, eles entendiam que não era a vida deles. Aleluia. O mais importante era a mensagem que eles foram levar. Aleluia. Quando você entende isso, os seus problemas ficam pequenos, as suas dificuldades ficam em segundo plano. O seu problema familiar, o seu problema na empresa, toda dificuldade que você tem está em segundo plano. Por quê? Você entende que o propósito é maior, a causa é maior. Aleluia. Deus tem um propósito para essa humanidade de salvação, e cabe à igreja levar essa mensagem. E eles estavam fazendo isso, irmãos, e começaram a orar e cantar, e de repente as paredes começaram a tremer. Houve um grande terremoto, caiu tudo. Aleluia. Aramacho e de querer andar. Aleluia. E o que os apóstolos fizeram? Correram, aproveitaram a oportunidade para fugir? Não, permaneceram ali. Por quê? Porque está na direção do Espírito Santo. Era ali que Deus ia fazer um grande milagre. E o maior milagre não foi as paredes da cadeia ser derribadas, não. O maior milagre não foi isso que aconteceu perto da meia-noite, não. O maior milagre foi na vida do carcereiro. Deus levou aqueles homens lá para falar com aquele carcereiro. Você não entende o que está acontecendo, não precisa entender. Você só precisa estar no lugar que Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te colocou. Bendito seja o nome do Senhor. Permaneça lá. Continue no mesmo lugar, continue na mesma posição, fazendo o que você sempre fez. Aleluia. Continue no mesmo lugar, fazendo o que você sempre fez, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Talvez você não é reconhecido, talvez não tenha ninguém batendo palma para você, mas o céu está de pé vendo aquilo que você está fazendo. Aleluia. Quando Estevão estava morrendo, queridos, por defender o evangelho, um jovem Estevão, a Bíblia vai dizer que quando ele estava prostrado, ele olhou para o céu e viu o Senhor. Aleluia. Deus está cuidando de tudo. Deus continua no controle da situação. Deus não perdeu o controle de nada. O Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra no teu coração, tem uma palavra à tua alma nesta noite. Aleluia. O renovo para as suas forças está vindo da parte de Deus. O renovo do céu para você está vindo nessa noite, e você vai sair daqui marchando como um soldado na presença de Deus. Você pode até ter chegado aqui pensando em parar, mas vai sair daqui com a convicção que é o Senhor que está à tua frente. Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Eles não saíram, e quando aquele homem viu que eles tiveram a oportunidade de sair, interessante do texto é que a Bíblia vai dizer que eles estavam cantando e orando, e os presos estavam ouvindo. Aleluia. Essa é o poder da mensagem. Esse é o poder da mensagem, queridos.
porque mesmo preso, eles estavam sabendo o que estava acontecendo na cidade. Já pensou se os apóstolos agora começam, enfrentando essa situação, começam a reclamar, a murmurar, e a cair por terra tudo aquilo que eles estavam falando lá fora. Mas eles permaneceram firmes, fazendo aquilo que sempre fez. E aqueles homens que estavam ali dentro, só observando. Aleluia. E quando o carcereiro viu que tudo tinha se acabado ali dentro, que eles tinham oportunidade de fugir, e ele ia perder a vida, porque os presos iam fugir, estavam todos ali. Ninguém foi embora. E aí o carcereiro pergunta, a porta do evangelho se abriu, o coração se abriu, era só colocar a semente. Aleluia. Não se preocupe, não se apresse, deixe o Senhor trabalhar. Está difícil o campo lá, eu sei que está. Está árduo o trabalho, eu sei que é. Mas continue trabalhando, continue fazendo, continue realizando aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, que uma hora a porta vai se abrir, aleluia. E é só colocar semente, e o fruto vai vir, aleluia. E o trabalho vai crescer, e a obra vai prosperar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Será que você acredita nessa palavra? Bendito seja o nome do Senhor. Então levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus.